Olá, eu sou a Luana, eu sou artista. Eu me deparei como artista com... Faz um tempo que eu tava refletindo sobre isso, por causa de certas coisas que me apareceram na internet, porque aqui eu meio que as coisas que eu trago são reflexões e problemas e questionamentos e minhas opiniões, minhas visões sobre algum tema específico que eu venho pensando há semanas ou a minha vida inteira, e normalmente são questões que eu tenho muito a dizer. Eu não sei bem se eu tenho muito a dizer dessa vez, porque é uma coisa que, gente... Desculpa, sabe? Vocês vão entender. Eu já vinha pensando sobre isso há um tempo, há alguns meses, na verdade, talvez uns 6 meses que eu já venho meio que madurando isso na minha cabeça. O que me fez realmente decidir que eu ia fazer esse vídeo aqui foi algo que eu me deparei da Luísa Sonza, tá bom? Porque eu assisti o vídeo do Gianluca falando sobre isso e, assim, eu vou colocar os vídeos aí em algum momento das coisas que ela fala. Ela já é uma artista que eu não gosto muito, não pelas questões não pelo trabalho dela, mas pela pessoa dela. Eu não vou muito com a cara dela, não concordo com muita coisa que ela faz e fala, não concordo com a postura dela, não concordo com o comportamento dela, eu não concordo com ela. Ela é uma pessoa muito diferente de mim e que sei lá, ela faz coisas que eu não concordo. E nada relacionado ao trabalho dela. É sobre a pessoa dela. Tem até algumas músicas dela que eu gosto, mas assim, ela como pessoa e sobre a postura dela como artista, eu não concordo, não gosto. E nunca gostei, nunca concordei. E aí, eu me deparei com... Eu sempre dou risada com as coisas que eu vejo sobre ela, né? Porque eu acho que eu vejo meio como um episódio daquele desenho da família. Eu não lembro o nome, mas aquele desenho daquela família é meio problemática lá. Eu vou botar uma foto. Essa família aí. Eu vejo meio que como um episódio desse desenho, porque é muito cômico pra mim. É muito fora da casinha, muito fora da realidade. E é muito engraçado como uma pessoa pode ser desse jeito. Enfim, eu não escrevi nada num roteiro específico pra isso aqui, então talvez eu vá e volte sobre muitos assuntos, em muitos aspectos, porque eu não preparei nada pra isso. Até porque, gente, a Luísa Sonza... Eu tô mal pra caramba aqui hoje. Eu deveria estar no hospital agora e eu não tô dando meu jeito aqui. E eu vou lá virar de cabeça pra baixo pra fazer a porra de uma coreografia que é capaz ainda de vocês reclamarem. Tá? A gente muda uma estrutura o tempo todo de show, de um show que nem tem era, mas eu quis fazer pra vocês com uma estrutura que é um gasto absurdo. Tá? Com troca de look, com looks caros, que são caríssimos aqueles looks que eu tô usando, com uma ideia que é diferente, mesmo sem nem ter era. Eu poderia ter enfiado uma banda ali e eu feito na porra do chão. E aí, se fosse talvez um homem ou qualquer outra coisa, vocês iam achar lindo, iam achar o máximo, entendeu? A gente se arrebenta pra fazer as coisas. Eu mudo todo um formato de show pra fazer um show que não tem era. Eu tô fazendo cor, eu tô construindo uma história inteira. Ano passado, a gente foi número 1 na porra da Argentina. Entendeu? Então são N coisas que acontecem. Eu estou lançando 2 álbuns esse ano e vocês têm coragem de reclamar de mim? Vocês têm coragem de reclamar, de falar alguma coisa de mim, da minha carreira? Pelo amor de Deus, eu não cheguei aqui ontem. Eu não cheguei aqui fácil nem de graça. Pelo contrário, eu gasto muito dinheiro. Esse ano eu tenho Coachella. Você sabe quanto a gente gasta só pra levar, só de passagem? Ou você acha que a gente tem muito retorno? A gente gasta mais do que a gente ganha pra entregar pra vocês. Ai de vocês de reclamar de mim. Porque eu vivo pra isso aqui. Eu vivo pra agradar vocês. Eu faço de tudo. A gente trabalha dia e noite. Problemas vão acontecer e tem muita coisa que a gente tá fora do controle. E vocês, na verdade, ao contrário, tinham que valorizar mais a gente e fazer o resto do país e fora valorizar mais a gente, porque o que a gente faz é sobre-humano, entende? Então, não, gente, eu não vou aceitar bobagem, nem de vocês, nem de ninguém, tá bem? E outra coisa, gente, vocês deveriam, em vez de estar preocupado com o engajamento de hoje ou de amanhã, que é só postar 4 fotos de bunda, ou biscoitando, ou fazendo qualquer coisa que eu consigo de volta, isso não é um problema. Vocês tinham que estar feliz que eu tô me preocupando em não virar uma artista datada, porque eu tô indo pra 10 anos de carreira, gente. Vocês acham que eu não tenho que pensar em outras coisas também, a não ser, um número hoje, um número amanhã? São coisas que a gente pensa pra ter a longo prazo, entendeu? Gente, eu acabei de lançar um álbum de bossa nova.
sabe? Vocês têm noção da pressão que é isso? Vocês têm noção que o quão foda foi o nível que eu fui aclamada? Isso é importantíssimo, isso deve ser considerado. Vocês estão com uma cabeça desse tamanhinho, com uma artista com uma cabeça enorme, com um cérebro enorme, entendeu? Então, não dá, gente. Eu não vou ter paciência pra vocês falarem bobagem. Eu acho que fica feio. Vocês são, são tão inteligentes. A Luísa Sonza meio que deu uma bronca nos fãs. Foi um negócio assim que... Porque ela tava trabalhando demais e se dedicando demais. E ela era uma artista muito dedicada e conceitual. E as pessoas não entendiam isso e cobravam muito dela e criticavam as coisas que ela fazia. E tudo que ela fazia, os fãs não ficavam completamente satisfeitos. E tinha muitas críticas sobre ela no Twitter e tudo mais. E assim... Gente, ela é muito carente, sabe? Essa é a verdade, ela é uma artista carente. Eu vinha madurando ideias sobre esse tema de artistas carentes, artistas auto-intitulados, que eles são conceituais e ninguém entende. As pessoas criticam o trabalho excepcional que eles fazem, porque eles são os competentes, eles fazem coisas diferentes, eles são inovadores, eles são, sabe? São muitos títulos que esses artistas carentes se dão. Eu vinha pensando muito nisso, porque me aparece sempre alguns artistas no Instagram, TikTok, etc., falando assim, uma trendzinha, sabe? Coisa boba. Mas que se repete tanto um determinado padrão de comportamento e postura que eu fico assim... Sabe, não é algo que eu consegui ignorar. Não é algo que eu consegui ignorar e também não é grande coisa, né? É meio que, tipo, algo que eu fiquei pensando um pouco, mas também... Foda-se. Mas vai me render um videozinho, tá bom? Vai render um videozinho. E aí essas trends que eu vi no TikTok, Instagram e tal, era uma coisa meio... Eu vou dar alguns exemplos, tá? Talvez eu coloque algum exemplo, mas eu acho que eu não quero botar um artista nessa posição de ser um exemplo de algo ruim que eu tô falando. E não necessariamente ruim, mas de um comportamento que eu tô criticando, entendeu? Eu não quero colocar um artista nessa posição. Além de, sei lá, Luísa Sonza, que meio que enfim, ela é gigantesca e tal. E os artistas que eu vi no TikTok, Instagram são de uma proporção muito menor. Então eu não quero colocar ninguém nessa posição, além da Luísa Sonza, porque, enfim, tá na boca do povo e tal. Tipo, 3 pessoas falando sobre isso, né? Então faz mais sentido eu colocar a Luísa Sonza e não um artista X do TikTok tá focando na minha pintura pra focar na minha cara. Os vídeos desses artistas que eu me deparei eram tipo... Como o algoritmo trata uma arte de IA, como o algoritmo trata a minha arte, que é boa demais, e que, enfim, que eu sou babadeiro, que eu sou artista conceitual, que eu sou diferente, dedicado. E aí tem a IA explodindo e a arte dele tendo 3 curtidas. Eu não tô dizendo que eu acho que a arte de IA, que tá certo a arte feita por inteligência artificial ser extremamente reconhecida e os artistas não. Não é sobre isso meu vídeo. E aí, também vi alguns do tipo... eu demorei X horas pra fazer uma arte, e aí tive 3 curtidas e menos 20 seguidores na rede social. Me deparei com esse, tipo, eu fico... E aí, meu amor? O que você quer dizer com isso? Você tá carente? Você quer alguém reforçando e reafirmando alguma coisa sobre você? Porque é essa impressão que eu tenho. A Luísa Sonza vir toda agressiva falando que eu faço de tudo por vocês. Ela fala exatamente que eu vivo pra agradar vocês. Essa frase me pega muito. Eu vivo pra agradar vocês. E vocês não estão me dando esse retorno, vocês não estão satisfeitos ainda, sendo que a minha vida é isso, a minha vida é agradar vocês. Eu fiquei pensando sobre isso, porque como assim a sua vida é agradar pessoas que você não conhece? Tipo, você não é artista, você não faz arte, a sua vida não é fazer arte porque você gosta de arte, ou porque você gosta do seu trabalho, ou porque tem um significado que você faz, porque tem um propósito. Não, a sua vida é agradar os outros. A sua vida é agradar a fã da Sabrina Carpenter no Twitter? Sei lá, não entra muito na minha cabeça, mas eu entendo que vem de um pensamento, e a internet reforça muito isso, as redes sociais reforçam muito isso, de que você só é bom se você for reconhecido, você só é bom se você tiver X curtidas e sempre tiver X curtidas, porque se cair em algum momento, aí você fracassou. Eu entendo da onde vem esse pensamento, mas eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Eu não tenho nada a ver com a sua insegurança como artista, não tenho nada a ver com essa sua necessidade de
de agradar os outros e ter esse reforço, esse retorno positivo, não financeiramente necessariamente, mas de agradar o outro. Você ter essa reafirmação sobre você mesmo, vindo de outra pessoa, vindo de outras pessoas, nem de outros artistas, mas de outras pessoas que só são consumidores da sua arte, sabe? E muito me surpreende uma artista gigantesca não ter essa visão de tipo, eu tô fazendo a minha arte porque eu gosto da minha arte, eu tô fazendo a minha arte porque faz sentido pra mim, porque tem um propósito, porque tem um significado pra mim. Não, é porque eu quero agradar a vocês, que são os consumidores. E eu acho também que o artista tem que ser reconhecido, tem que ganhar dinheiro pelo que ele faz. Minha câmera vai desligar, peraí. Eu acho que o artista tem que ganhar dinheiro com o que ele faz e viver feliz com isso e tudo mais, mas eu acho que tem que ser muito mais sobre a arte do que o retorno dela. Tipo, eu vejo muito isso no mundo literário também, com livros que são encheção de linguiça e etc, ou uma série que o autor continua só pra agradar o público daquela série, não tem pra onde você ir mais, mas você continua naquela série, naquela mesma narrativa, só porque o público é viciado nessa história, é super fã dessa história, quer ver a continuação disso. E às vezes o autor nem queria estar continuando, nem tem muito pra onde ir na história, mas continua fazendo pra agradar o público. E aí no final você faz um trabalho medíocre, que não é coerente com o que você, enfim, veio construindo na sua carreira, etc. E aí você vai se afundando aos poucos, tá bom, galera? O spoiler que eu te dou aqui é que você vai se afundando aos poucos. Porque quem faz a carreira é meio que o artista, por mais que dependa muito do retorno do público, dependa muito de se vai ter ou não público, mas isso é tudo, pra mim, uma consequência, sabe? Porque o principal e o foco tem que ser a arte. Não que eu acho também que a arte tem que ser super reflexiva e conceitual, tá focando na minha pintura de novo, sempre foca nesse filho da puta aqui. Não que eu acho que toda arte tem que ter um puta significado por trás, eu não acho, sabe? Mas é que minimamente tem que fazer sentido. Eu não consigo aceitar isso aqui, gente. Eu que tô falando, não é ele. Tem que fazer sentido minimamente pro artista, nem que seja só porque eu quero, sabe? Mas, tipo, ser sobre a outra pessoa, ser sobre agradar o outro, porque você não vai agradar todo mundo. É literalmente impossível. E eu, como artista de horror, né? Enfim, eu faço coisas que não agrada realmente todo mundo e que, muito pelo contrário, desagrada a maior parte das pessoas, inclusive as pessoas que gostam. Porque é algo que causa desconforto, é algo que causa coisas negativas e positivas, enfim, porque a arte vai cair sobre as outras pessoas de maneiras diferentes e tudo, etc. Mas como eu parto de um ponto de desconforto, de coisas negativas, os artistas de terror e horror partem de um ponto que você tem que desde sempre lidar com a desaprovação. Muitos artistas lidam muito com a desaprovação. Acima disso, os artistas de horror e de terror, que já partem de um sentimento negativo. Da escuridão, da negatividade, dos sentimentos ruins e tudo mais. Então, um artista que parte disso já teve que lidar desde sempre, 90% do tempo, com a desaprovação e esse olhar meio... Sabe, o que você tá fazendo, sabe? Por que você faz isso? Eu vou abrir essa janela. É uma carência muito grande de que eu preciso ser aceito, que eu preciso dessa reafirmação que venha do outro, porque eu não consigo me sustentar no que eu faço, eu não consigo me garantir no que eu faço, eu não consigo me satisfazer fazendo o que eu faço. Eu só me satisfaço quando o outro se satisfaz. E aí eu fico assim... não vai dar certo. Não vai dar certo, porque você não vai satisfazer todo mundo, você não vai chegar num ponto onde a unanimidade vai ser que você é bom e que você é competente no que você faz. Isso nunca vai acontecer, não acontece em nenhuma área, e muito menos na área artística, que é algo que, tipo, é extremamente subjetivo, fala extremamente sobre o artista em si. Eu entendo que é um movimento que vem muito da internet e tudo mais, e que a internet reafirma e ressalta esse tipo de coisa, enfim, alimenta esse tipo de coisa, só que eu acho que o artista já era pra estar velho, sabe, cachorro velho, já era pra estar acostumado com uma coisa dessa, já era pra ter outro pensamento, outro tipo de pensamento. Tem um homem passando, peraí. E eu acho que
a internet, a arte na internet tem que ser muito mais, tipo, sobre pessoas falando sobre arte, pessoas compartilhando e criando comunidade sobre arte, do que algo que é receber um retorno positivo, receber elogio, ser validado naquilo que você tá fazendo, porque pra mim é isso, né? As pessoas estão desesperadas por validação, não estão desesperadas por ter o lugar delas, ter o reconhecimento delas, viver com a arte delas, nem é sobre isso, às vezes, porque gente, curtida no Instagram não vai te dar dinheiro. Não vai te dar dinheiro. A Luísa Sonza, tudo bem que ela vai ganhar dinheiro pra caralho, fazendo música e tendo visualização nas músicas dela, tendo gente baixando as músicas dela. Só que, tipo, dá pra você ter isso mesmo desagradando as pessoas, sabe? E não é com elogio, no caso da Luísa Sonza, não é com elogio no Twitter que você vai ganhar o seu dinheiro. Não é assim que você ganhou dinheiro até agora e não é assim que você vai ganhar esse dinheiro. Muito me surpreende que nessa altura do campeonato ela tem esse tipo de pensamento, porque pra mim era algo, tipo, muito imaturo de artista iniciante, ou sei lá, de uma pessoa que ainda não reparou que ela não vai conseguir isso, que ela não vai conseguir essa validação, porque a gente, sei lá, pra mim faz sentido que os artistas mais imaturos e tudo mais jovens, busquem essa validação e essa resposta do outro, e essa, sabe, busquem agradar o próximo, agradar com aquilo que faz, pra mostrar que olha como eu sou bom, vejam como eu sou bom, digam como eu sou bom. E aí vê que não consegue e fala, ok, não consigo, vou buscar o que eu faço, o que eu sempre fiz, que é o que me deixa feliz, que é o que me fez continuar, porque normalmente o artista não para só porque os outros não gostaram, né? E aí chega nesse ponto de ok, não vou conseguir, vou fazer o que eu faço, vou fazer o que eu gosto. Então, sei lá, pra mim, ela com tantos anos de carreira, sei lá quantos anos de carreira ela tem, não chegou nesse ponto ainda. Tipo, não necessariamente ela chegaria, né? Mas na minha cabeça faria sentido, não sei. E eu acho que é muito prejudicial pra comunidade inteira artística. Acho que é muito prejudicial que esse tipo de comportamento seja aceitável, seja, sei lá, normalizado, alimentado ainda mais, ou, enfim. Pra mim, a gente tem que fazer piada disso. Pra mim, isso tem que virar humor. Porque, gente, não é normal. Não é normal a pessoa carente buscar a validação em dígito na internet. A pessoa carente que trabalha com isso, buscar essa validação. Não tá necessariamente atrás do dinheiro, tá atrás de ser validada pelo outro, ser elogiada, tá buscando elogio. Eu acho que a internet tem que ter pessoas que falem do que amam, as pessoas que produzam o que amam, produzam porque amam. Não produzam porque vai ter visualização, porque vai ter elogio, porque vai ter validação na internet. Eu acho que tem que ter o propósito, o amor, a paixão pelo que faz, que é o que meio que move o artista no teórico, né? Porque a gente tá vendo que na prática, na internet, não é bem isso. Quando eu vi esse vídeo da Luísa, aliás, quando eu vi o vídeo do Jean falando sobre a Luísa e mostrando os vídeos dela, eu imediatamente enviei pra minha consciência fora da cabeça, que é a Lenise. E aí eu encaminhei esse vídeo pra Lenise e falei que eu tava pensando em fazer um vídeo sobre isso há muito tempo e tal. E aí eu achava que eu ia usar desse, enfim, pra eu ter, né, sobre alguma coisa concreta pra falar sobre, e seria esse vídeo da Luísa, esse acontecimento. Mandei pra Lenise. E aí a Lenise assistiu o vídeo e tal, ela falou, amiga, eu tenho o que dizer também. Então agora vocês vão ver a Lenise e a opinião dela sobre isso. Vamos lá, sobre esse assunto. Não se incomode com os barulhos, pois eu estou fazendo aveia para comer. Então, as pessoas, elas querem fama. Estamos falando de artistas auto-intitulados. Elas querem fama, são pessoas públicas, têm ideias, projetos, e esses projetos fazem sucesso. E vamos lá, ainda bem que fazem sucesso, pois esse é o trabalho que essas pessoas escolheram ter. São pessoas públicas que escolheram trabalhar nisso. E é importante dar a pessoa artista, é importante dar sua opinião e não meio que dar como é que eu posso dizer, assim, sem parecer grossa. Chega pra lá, impor limites com o seu pessoal, obviamente, sempre com o seu pessoal. Agora, se você é um artista público, você tem que saber manter o seu papel de artista público. E você tem que saber, mas vamos lá, o caso da Luísa Sonza. Eu fiz todo uma estrutura de palco e não sei o que. Esse é o seu trabalho, gatinha. Então, assim, se você está triste por trabalhar, sinto muito. Você é uma artista, pessoa pública, cantora, e você tem que fazer sempre o melhor para poder manter o seu público.
tive que interromper, porque a operadora estava me ligando para me oferecer serviços. Eu falei, não, e desliguei. Continuando, vou botar aqui a voz de sério. Se você é um artista e você expõe a sua vida particular além do necessário, você quer que as pessoas gostem de você no seu público cantor e no seu público particular, você tem que ter muita cabeça para isso, porque é difícil, sim muito difícil você ser uma pessoa pública. Eu e você, né, eu Lenise e você, Luana, a gente tenta ser pessoas públicas, eu falando de livros e tanto na minha profissão, que eu vou ser advogada, né, vamos profetizando, e você sendo artista. Então, não faz sentido a gente construir todo um algoritmo, toda uma rotina, todo um projeto do que a gente quer e depois ficar jogando culpa nos outros, ficar falando, mas que vocês devem se agradar. Não, a vida é feita de pessoas diferentes e a vida é feita de pessoas que mudam os ciclos e mudam as rotinas. Então, assim, se um fã não quer mais acompanhar a gente ou se um fã reclama, obviamente, não estamos falando daqueles fãs idiotas, a gente está falando dos fãs legais que simplesmente só, crítica construtiva ou só deixa de acompanhar porque não faz mais a vibe dele, tá tudo bem, porque pessoas são pessoas. Agora, você, uma artista, e fica dando patada nos outros, fica dizendo, vocês têm que gostar porque sim. Faça-me um favor, hein? Então, é muito controverso. Ó, meu fogão ligando. Liguei o fogão. Então, é muito controverso um artista falar que vocês não dão valor, que não sei o que, vocês têm que gostar porque eu faço toda uma estrutura, que eu faço isso, eu faço aquilo. Eu desenvolvi uma era pra vocês e que não sei... Mas esse é o seu trabalho. Você escolheu viver assim. E se você cansou e não quer mais, tudo bem. Temos aí a Dona Riri, que seguiu com outras carreiras, seguiu como empresária, com a marca de maquiagem dela, a marca de lingerie. Eu nem lembro mais o que a Rihanna tem marca. E tá tudo bem. A questão é, se o seu trabalho, a coisa que você escolheu fazer, não está sendo mais prazerosa e você tem a oportunidade de procurar outro ramo, ou você tem dinheiro suficiente para poder aplicar investimentos e, enfim, vai. Você não é obrigada a ficar dentro de uma rotina, dentro de um âmbito que não lhe cabe mais. Então, assim, você tá reclamando porque quer. Me irritei. Como diz o ditado de que o filho só é importante para os pais, diz o ditado de você só é importante para você mesmo. Se você tem as suas ideias, você tá reclamando de algo, não sei o quê, só você pode sair de dentro disso aí. Os outros não fazem isso, os seus fãs não podem fazer isso. Descontar nos fãs também não vai ajudar muita coisa, não. Tá bom? E reiterando, não quer dizer que você possa impor limites. Que às vezes as pessoas que acham que internet é terra sem lei, as pessoas vão falar muito besteira. Eu não estou dizendo que as pessoas... estou falando tudo isso me relacionando ao público em geral, porque tem um público legal e tem um público filha da puta. Eu estou falando com o público legal e o público legal que gosta de você e você simplesmente está sendo grossa. Existe uma diferença. Se falam mal da sua carreira simplesmente por falar, aí você não deve nem se importar. Você é uma pessoa pública, infelizmente você está passível de críticas, você pode ouvir qualquer coisa, porque você é uma pessoa pública. Você tem o direito de responder? Tem, sim. Mas aí nessa questão que acaba, você não soube nem falar. Aí acaba pegando o seu público legal. Eu quero deixar aqui muito claro que isso aqui não é um ataque a nenhum artista, não é um ataque a Luísa Sonza, a fãs da Luísa Sonza, porque na internet tudo é uma grande coisa, né? Quando, na verdade, meus amores, quem é a Luísa Sonza? E fãs da Luísa Sonza na fila do pão, né, gente? Isso é uma coisa que a Lenise fala, inclusive, porque é que nem o pensamento é que nem a frase, né, que eu uso muito também, que o seu filho é só importante pra você. É exatamente isso, gente. O seu artista favorito é só importante pra você, o propósito do artista é só importante de verdade pra ele. Pode ser que as pessoas se identifiquem e tal, mas o que vai ser importante pra aquela pessoa é o sentimento que ela tem ao admirar e consumir aquela arte. Então, meio que o propósito do artista, o sofrimento dele em fazer, o trabalho duro que ele teve só é importante pra ele. No final é isso. No final o que importa para as pessoas na internet e quem vai consumir arte também é o que você entrega para elas, e às vezes nem isso, porque às vezes elas estão vivendo a vida dela, as vidas delas
Ups, errei o plural. E aí, tipo, você é só um pequeno detalhe, um ponto de um artista, de vários outros artistas que estão na internet, que a internet é um aglomerado de pessoas. Que porra é essa? Me interrompendo. Só pra eu entender. E aí o meu propósito com esse vídeo aqui é falar com os artistas e os consumidores de arte pra gente se questionar sobre isso de tipo, por que esse comportamento existe? Por que esse comportamento é reforçado? Um carro. Por que esse comportamento é reforçado? Por que ele é tão normal? E tipo, o que você tá buscando com isso? Por que vocês artistas, por que você faz arte? É pra ter validação? Por que você posta suas artes? É pra você ter elogio? Para de postar, porque esse pensamento não vai muito longe. E esse tipo de artista também não vai muito longe, porque vai desistir muito fácil, porque essa coisa é muito... Posso usar a palavra efêmera? Ela vai embora muito fácil, entendeu? Você não vai conseguir se sustentar em cima disso, você não vai conseguir ficar com a sua mente presa a isso, você não vai conseguir produzir em cima disso, porque isso vai embora muito fácil. Isso aí é algo muito instável, então se você se baseia em cima disso, se você se fortalece em cima disso, se você busca isso, é muito difícil, né? Não vai muito longe. Não vai muito longe e acima disso, esse curto período que você vai estar vivendo, enfim, e funcionando em cima disso, vai ser uma bosta. Não vai ser proveitoso, você vai ser infeliz, porque é algo que depende de outras pessoas, depende de algo que a gente sabe que não se sustenta. Eu queria falar sobre isso. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar. Se você tiver alguma coisa pra acrescentar, se você tiver alguma opinião pra dar, se você discorda de mim, se você concorda comigo, ou se você quer defender a Luísa Sonza de alguma coisa, não é uma acusação, um ataque que eu tô fazendo, mas se você quiser falar a favor dela e desse tipo de comportamento na internet, fica à vontade pra comentar alguma coisa, não sei. E, enfim, compre meu livro, leia, por favor, me ouça, que em breve vai sair o segundo livro, a continuação, então dá tempo de você ler. Tem tempo de sobra de você ler, comentar sobre isso com seus amigos, falar pra eles lerem o meu livro também, pra vir aí o segundo livro, que tá, inclusive, 1000 vezes melhor do que o primeiro, tá bom? Então é isso, me siga no Instagram também. E o meu livro tá no Kindle também, se você for uma leitora de Kindle, você quer, enfim, tá no Kindle, tem o digital, tem o físico, você fica à vontade, vou deixar os links aí pra você comprar e ler, ou não comprar também, porque no Kindle, na assinatura do Kindle é de graça. É isso, não tem mais nada pra falar, eu acho. Um beijo, tchau, tchau.